Oumuamua não era um asteroide comum, já descartaram essa hipótese. 3, I para Atlas, não é um cometa normal. Seus movimentos negam isso. As luzes fotografadas em 1950 não eram estrelas. As provas fotográficas mostram isso e os textos antigos não eram apenas metáforas. Estamos começando a decifrá-los. Talvez seja sempre a mesma história que se repete. Algo entra em nossos céus, nos toca de leve e depois desaparece. Hoje tudo isso é catalogado como anomalia científica. Ontem era chamado de milagre, mas a pergunta continua a mesma. O que se esconde em nossos céus? Qual é a verdadeira natureza desses fenômenos misteriosos? E se a nossa história, a nossa ciência, o nosso céu estivessem cheios de vestígios que ainda não reconhecemos? Hoje vamos abordar eventos enigmáticos que têm gerado discussões entre cientistas do mundo todo e outros. Mas antes de começar, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perderem os próximos vídeos. Em 2017, um telescópio havaiano, o Pan-STARRS 1, começou a registrar a trajetória de um objeto que cruzava o céu em uma velocidade incomum. À primeira vista, parecia um corpo menor como tantos outros. Um asteroide vindo da faixa entre Marte e Júpiter, ou um cometa que se aproxima do Sol para depois se afastar deixando sua cauda para trás. Mas os primeiros cálculos já mostram que algo está errado. A órbita que ele descreve não pertence ao nosso sistema solar. Sua trajetória é, na verdade, hiperbólica, ou seja, aberta, não fechada, como a dos planetas ou das cometas periódicas. Isso indica que o objeto não está preso ao Sol. Ele entrará apenas uma vez no nosso campo de observação e depois desaparecerá no espaço interestelar, sem nunca mais voltar. É uma passagem única, irrepetível e até então nunca observada. Os astrônomos o batizaram de Oumuamua, um termo havaiano que significa o mensageiro que vem de longe. Primeiro, um nome que na época parecia poético, mas que se revelaria dramaticamente preciso. Porque Oumuamua não é apenas o primeiro objeto interestelar já interceptado pelo homem, mas também o mais enigmático. Nos dias seguintes, as observações se multiplicam e com elas cresce o espanto. Oumuamua não tem uma cauda cometária, como se esperaria de um corpo gelado. Ao se aproximar do Sol, não libera gás, não emite poeira visível e mesmo assim acelera. E não se trata de uma leve variação, mas sim de um impulso não gravitacional, uma força misteriosa que o afasta do Sol mais rapidamente do que apenas a gravidade poderia explicar. É como se, ao passar pela nossa estrela, de repente tivesse ligado um motor invisível. Os cientistas tentam explicar. Talvez jatos de gás que escaparam dos instrumentos ou gelo de hidrogênio sublimado sem deixar vestígios visíveis. Hipóteses fascinantes, mas frágeis. Se realmente tivesse havido uma expulsão de material, teríamos visto pelo menos um pouco de poeira, um brilho, algum sinal residual, mas não havia nada. E depois tem a questão da forma. Estudando as variações de luminosidade, os astrônomos deduzem que Oumuamua não é esférico nem regular. Poderia ter a forma alongada de um charuto ou até mesmo aquela fina e plana de uma vela, e gira de maneira caótica, irregular, como um objeto que não tem equilíbrio dinâmico. É nesse contexto que Avi Loeb, diretor do Departamento de Astronomia de Harvard, decide quebrar um tabu. Publica uma hipótese destinada a dividir a comunidade científica. E se Oumuamua não fosse um objeto natural, mas um artefato tecnológico? Talvez uma vela solar descartada, deixada vagar pelo espaço por séculos, talvez milênios, construída não por nós, mas por alguém mais. Loeb sabe que é uma hipótese controversa e mesmo assim insiste, os dados não a excluem. Pelo contrário, se colocarmos juntos a aceleração sem emissões, a forma anômala, a trajetória interestelar, traçam um perfil que nenhum objeto conhecido jamais teve. A comunidade científica reage de forma contraditória. Há quem descarte a proposta como mera especulação e há quem admita honestamente que Oumuamua quebrou mais de uma regra. Atualmente não temos um modelo que explique isso. O que resta é um fato nu e cru. Em 2017, um objeto desconhecido passou perto da Terra sem aviso prévio, com um comportamento que ainda não sabemos interpretar. Ele entrou no nosso céu,
passou raspando por nós e depois foi embora para nunca mais voltar. Após o choque de Oumuamua, o céu volta a falar. Estamos em 2025 e nossos telescópios detectam um novo viajante vindo do espaço profundo. É chamado de 3I Atlas, 3I, porque é o terceiro objeto interestelar já observado, e Atlas porque foi descoberto pelo telescópio havaiano, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, uma rede de vigilância automatizada criada para proteger a Terra de potenciais asteroides perigosos. O primeiro, Oumuamua, deixou mais perguntas do que respostas. O segundo, o cometa 2I Borisov, descoberto em 2019, era inequivocamente um cometa clássico, com sua coma, sua cauda, a composição química que conhecemos bem. Nenhum mistério. O terceiro, porém, traz novamente inquietação. 3I se revela diferente já nas primeiras análises. Sua órbita é hiperbólica, como esperaríamos de um objeto que vem de outro sistema estelar. Até aqui nada de anormal. Um visitante entra, atravessa e vai embora. Mas o que o torna extraordinário é sua excentricidade excepcionalmente alta, ou seja, a medida de quão aberta e rápida é sua trajetória, mais do que qualquer outro objeto interestelar já observado. Como se tivesse sido lançado no espaço com um impulso incomum, e não apenas pela força da ejeção gravitacional, mas a verdadeira anomalia é outra. Viaja de forma retrógrada, enquanto todos os planetas e a grande maioria dos asteroides e cometas orbitam ao redor do Sol. No mesmo sentido herdado da rotação da nuvem primordial que deu origem ao Sistema Solar. 3I segue na contramão e não faz isso, com uma pequena inclinação, mas com um ângulo extremo, cerca de 175 graus, ou seja, quase perfeitamente oposto, ao plano da eclíptica. Vamos imaginar por um momento o cosmos como uma gigantesca via expressa. Bilhões de carros viajam na mesma direção e então, de repente, um carro entra na saída oposta, indo na direção contrária e passando quase paralelo aos outros. Uma situação tão improvável que qualquer observador diria: não é acaso, é uma escolha. Cientistas cautelosos buscaram explicar a anomalia naturalmente. Talvez esse objeto misterioso tenha sido expulso do seu sistema de origem após uma colisão caótica ou um encontro próximo com uma estrela que o lançou no espaço. Por acaso, sem regras, em cenários desse tipo, a direção de fuga pode ser qualquer uma. Outros apontaram que, afinal, nossa amostra é muito pequena. Só 3 objetos interestelares foram vistos até agora, insuficientes para estatísticas confiáveis. Talvez, com o tempo, descobramos que órbitas como essa não são tão raras quanto pensamos. E, no entanto, há um detalhe que continua a inquietar 3I Atlas. Ele não tem apenas um movimento retrógrado, mas quase perfeitamente oposto. A probabilidade de que uma trajetória desse tipo ocorra por puro acaso é estimada em cerca de 0,005%. E é justamente essa improbabilidade que leva alguém como o astrofísico Avi Loeb a falar de uma assinatura, quase um desenho deliberado. Um sinal que parece querer chamar a nossa atenção. E como se não bastasse, sua trajetória parece brincar conosco. Nos próximos meses, ele vai passar perto dos planetas mais importantes do nosso sistema solar: Vênus, Marte e Júpiter, como se quisesse observá-los um por um em sequência. Uma coincidência que, estatisticamente, tem probabilidades baixíssimas de acontecer, mas mesmo assim acontece. Quando chegar o momento decisivo em que 3I Atlas estará mais perto de nós, ocorrerá a última ironia. Em 29 de outubro de 2025, no periélio de sua órbita, ele estará exatamente do outro lado do Sol em relação à Terra. Uma conjunção perfeita que o tornará invisível justamente no momento em que mais precisaríamos observá-lo. Um visitante que chega, chama a atenção, passa perto dos principais planetas e no momento em que deveria se mostrar, se esconde atrás do nosso próprio limite tecnológico, o Sol. Como se conhecesse nossos pontos cegos e os tivesse usado contra nós. No momento, os telescópios detectaram um detalhe adicional. 3I Atlas mostra, de fato, uma fraca atividade cometária, com uma coma desfocada, uma cauda quase imperceptível e vestígios de água e dióxido de carbono,
confirmados até mesmo pelo Hubble e pelo James Webb. Portanto, pareceria ser um cometa, pelo menos à primeira vista, mas as dúvidas permanecem porque Trey Atlas continua a representar um paradoxo. Um objeto que se comporta em parte como um cometa e em parte como nada que conhecemos. Passa perto dos planetas mais importantes como se quisesse observá-los, e justamente quando chega a nossa vez, escolhe se esconder. Se o presente nos escapa, o passado pode se tornar um aliado. Muito antes de os telescópios espaciais nos darem a ilusão de vasculhar cada canto do cosmos, os astrônomos já haviam construído uma memória silenciosa do céu. Milhares de chapas fotográficas, frágeis suportes de vidro cobertos por emulsões químicas, que durante décadas registraram o firmamento noite após noite. Esses arquivos, guardados em observatórios espalhados pelo mundo, são hoje uma espécie de caixa preta do universo. Um patrimônio esquecido que guarda o registro daquilo que nossos olhos eletrônicos ainda não tinham aprendido a reconhecer. É aqui que entra em cena o Projeto Vasco, sigla para fontes desaparecendo e aparecendo durante um século de observações. Liderado pela astrofísica Beatriz Villarroel, esse grupo de pesquisadores decidiu realizar uma operação aparentemente simples, mas revolucionária. Comparar as fotografias do céu tiradas entre os anos 40 e 70 com as imagens modernas para ver se, nesse século de observações, surgiram ou desapareceram fontes luminosas inexplicáveis. O princípio é desarmante em sua simplicidade. Se hoje vemos menos do que foi fotografado, então significa que algo apareceu e depois desapareceu. Não uma estrela variável, não um clarão passageiro, mas algo que não voltou a aparecer. E é justamente em uma dessas chapas, datada de 12 de abril de 1950, que surge um dos enigmas mais desconcertantes da astronomia contemporânea. Naquela noite, o telescópio do Observatório de Palomar, na Califórnia, registrou 9 pontos luminosos, todos reunidos em uma pequena porção do céu. Se fossem aviões ou objetos próximos, em uma chapa de longa exposição, teriam deixado rastros luminosos, traços em movimento. Se fossem cometas, teriam mostrado caudas difusas. E quanto aos satélites artificiais, que hoje aparecem numerosos em nossos céus, na época não existiam. No entanto, aquelas luzes registradas naquela chapa não só estão perfeitamente estáveis, mas também aparecem todas juntas. As imagens anteriores não mostram nada, as posteriores também não, nem mesmo os telescópios modernos, muito mais sensíveis, conseguiram encontrar contrapartes para elas. Aquelas 9 novas fontes luminosas apareceram, ficaram registradas no vidro e depois se apagaram para sempre. A equipe de Villarroel analisou cuidadosamente todas as explicações convencionais possíveis. Defeitos na emulsão fotográfica são possíveis, mas improváveis. 9 pontos distintos, distribuídos de forma coerente, dificilmente podem ser explicados como um defeito químico. Reflexos internos do telescópio. Essa hipótese também não se sustenta porque a disposição não corresponde a nenhum artefato óptico conhecido, estrelas variáveis ou fenômenos transitórios. Impossível, nenhuma fonte conhecida acende e apaga desse jeito, no mesmo campo e no mesmo instante. E como se não bastasse, há um detalhe que transforma o enigma em um caso de dossiê. A data, 12 de abril de 1950. No mesmo dia, a centenas de quilômetros de distância, alguns jornais californianos, incluindo o Los Angeles Times, publicaram relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados sobre as cidades de Monterey e São Francisco. As descrições falam de luzes em formação observadas por várias testemunhas independentes, incluindo estudantes e civis comuns, não lendas urbanas, mas relatos jornalísticos verificáveis em arquivos. Assim, em um único dia, temos 2 fontes independentes. Um telescópio que registra 9 luzes inexplicáveis no céu e testemunhas oculares que, no mesmo período de tempo, relatam ter visto objetos luminosos em formação. Coincidências, talvez, mas quando 2 fontes independentes concordam sobre um evento, a investigação não pode mais se dar ao luxo de ignorá-lo. Quando a equipe Vasco publica o estudo sobre as 9 luzes que apareceram na placa em 12 de abril de 1950, a comunidade científica reage. Como é comum, ao enfrentarmos uma anomalia inexplicável, as opiniões se dividem.
De um lado, há a postura cautelosa, que busca encerrar o caso nos limites do conhecido. Mas Beatriz Villarroel e seus colegas não se contentam com uma explicação tão linear. Não porque queiram a todo custo alimentar teorias alternativas, mas porque o método científico, se levado a sério, exige testar todas as hipóteses, até mesmo as menos convenientes, antes de arquivar um fenômeno como erro. E assim propõe uma ideia que parece estranha, quase de ficção científica, mas que tem uma base concreta na física. Os glints. No linguajar científico, um glint é um reflexo luminoso muito breve, gerado quando uma superfície plana e refletora no espaço se alinha perfeitamente entre o Sol e nosso ponto de observação. Não se trata de uma emissão própria, como no caso de uma estrela ou de um cometa em atividade, mas sim de um reflexo passivo. Luz solar que é refletida e que por uma fração de segundo alcança o telescópio na Terra. Para entender o efeito, basta pensar em um relógio no pulso de alguém que, contra a luz, capta os raios do sol e os reflete diretamente nos olhos. Um brilho repentino, ofuscante, que dura um instante e depois desaparece. Agora imagine o mesmo fenômeno, mas provocado não por um objeto terrestre, e sim por algo que se move no espaço distante, invisível e silencioso. Se realmente existem pequenos corpos no céu com superfícies polidas, naturais ou artificiais, então de vez em quando eles podem se orientar da maneira certa, refletindo a luz do sol em nossa direção. Não por tempo suficiente para deixar um rastro na chapa fotográfica, não intensos o suficiente para gerar uma cauda ou um halo, mas tempo suficiente para impressionar o filme com um pontinho luminoso. E aqui está o ponto crucial. Se essa hipótese estiver correta, as 9 luzes de 1950 não eram defeitos, mas reflexos reais, não sinais intencionais, não comunicações, mas a prova passiva de objetos que estavam lá fora. Objetos que não conhecemos, que não vemos diretamente, mas que por um instante refletiram para nós a luz do nosso Sol. Claro, é uma hipótese difícil de provar. Para observar, seria necessário calcular órbitas, superfícies, inclinações, dados que não temos e que talvez nunca teremos. Mas, se descartarmos isso, então fica sem resposta uma pergunta ainda mais incômoda. Como é possível que 9 luzes apareçam todas juntas no mesmo campo, sem deixar rastros antes ou depois? E é aqui que a investigação fica mais sutil, porque se aceitarmos a hipótese dos glints, também temos que aceitar a ideia de que existem objetos desconhecidos que orbitam silenciosamente ao nosso redor, invisíveis aos nossos instrumentos, e que só por um erro de alinhamento, ou talvez por um descuido cósmico, nos mostram por um instante a sua presença. Quando ouvimos os astrônomos contemporâneos discutindo sobre corpos interestelares, reflexos impossíveis ou trajetórias que desafiam a lógica da dinâmica celeste, temos a tentação de pensar que se trata de fenômenos completamente novos, observáveis apenas graças ao poder dos telescópios modernos. No entanto, se nos permitirmos o luxo de olhar mais para trás, descobrimos que não é nada disso. Porque o que hoje chamamos de anomalia ou glint, ontem tinha outros nomes: mensageiro, roda de fogo, carro celeste. E os relatos que os descrevem não pertencem a romances ou lendas, mas a textos que civilizações inteiras guardaram como crônicas sagradas e indispensáveis de sua história. Vamos analisar o livro de Ezequiel, escrito por um profeta judeu exilado na Babilônia. Em uma de suas visões mais célebres, ele relata a aparição de uma carruagem saindo do céu, descrita com termos que até hoje deixam as pessoas perplexas. Apareceu uma roda dentro de uma roda e brilhava como metal incandescente, e o espírito estava dentro da roda. Palavras enigmáticas, com certeza, mas se forem lidas com os olhos de um astrônomo moderno, assumem um significado diferente. Uma estrutura complexa que gira sobre si mesma, que emite uma luz intensa, que parece animada por uma força interna e que, assim como apareceu de repente, desaparece. No Mahabharata, poema épico da antiga Índia, encontramos descrições igualmente impressionantes.
Os Vimana, veículos celestes que cruzam os céus, capazes de planar como pássaros, desaparecer de repente, mudar de direção com bruscas acelerações e deixar o solo apenas após um clarão ofuscante. Não são simples alegorias, mas testemunhos que falam de objetos voadores associados ao fogo e à luz, numa época em que não existiam tecnologias nem linguagens científicas para interpretá-los. E depois, as crônicas das cidades, registradas com a precisão metódica que caracterizou dinastias inteiras. Documentos que relatam o aparecimento de estrelas repentinas, luzes que mudam de cor, fontes que pulsavam por alguns instantes e depois desapareciam sem deixar vestígios. Se um fenômeno semelhante fosse observado hoje, talvez fosse catalogado como um raio gama, uma labareda solar ou um reflexo orbital. Naturalmente, sempre podemos descartar essas narrativas como metáforas, como alegorias religiosas ou poéticas, mas permanece uma possibilidade que a investigação não pode se dar ao luxo de descartar. Que esses textos registrem observações reais, narradas por quem não tinha meios de interpretá-las de outro modo. Porque o ser humano, quando se depara com um fenômeno que não compreende, o transforma em símbolo, o reveste de significados religiosos ou míticos, o chama de anjo, Deus ou presságio. E então, se hoje falamos de glints, de anomalias não gravitacionais ou de órbitas retrógradas, talvez estejamos apenas diante de uma versão moderna de um fenômeno antigo para a humanidade. Neste ponto, depois de examinar objetos interestelares que violam as regras da dinâmica celeste, luzes inexplicáveis registradas em chapas fotográficas e testemunhos transmitidos em textos antigos, não podemos mais olhar para cada um desses episódios como um fragmento isolado, uma anomalia para arquivar na gaveta do não explicado. É necessário, ao contrário, dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Como faria um investigador que reúne pistas dispersas para entender se elas contam a mesma história? Oumuamua entra no sistema solar por uma rota anômala, acelera de forma inesperada, se comporta como se fosse impulsionado por uma força invisível e vai embora sem deixar explicações. Trey Atlas segue uma trajetória retrógrada quase perfeitamente oposta, passa perto dos principais planetas como se quisesse observá-los, e no momento em que deveria aparecer para nós, se esconde atrás do Sol, tornando-se invisível. Enquanto isso, as chapas fotográficas de 1950 mostram 9 pontos de luz que apareceram do nada e depois desapareceram, no mesmo dia em que os jornais relatam avistamentos de discos nos céus da Califórnia. E os textos antigos do livro de Ezequiel, as crônicas chinesas, descrevem com linguagens diferentes, mas surpreendentemente coerentes, o mesmo padrão. Luzes que aparecem, mudam de cor, se movem sem causa aparente e depois desaparecem. Se olharmos para tudo isso junto, não vemos mais coincidências isoladas, mas um padrão de comportamento que retorna com insistência. Objetos que entram em nossos céus deixam rastros parciais, nunca permitem ser estudados completamente e desaparecem antes que possamos realmente compreendê-los. Talvez nunca saibamos quem ou o que atravessou nossos céus, talvez o mistério permaneça assim por muito tempo ainda. Mas a investigação científica não nasce das certezas, nasce das dúvidas, das anomalias, daqueles sinais que parecem não se encaixar e que justamente por isso nos obrigam a buscar novas explicações. Talvez o erro não seja faltar a prova definitiva, mas ter ignorado o sinal por tanto tempo. E neste ponto, só podemos fazer uma coisa: parar de ignorar esses vestígios e continuar procurando por outros. Como faz Beatriz Villarroel, vasculhando velhas placas de vidro, como faz Avi Loeb, desafiando o ceticismo acadêmico. Como fazem todos aqueles que, mesmo sem respostas definitivas, não deixam de fazer perguntas. E então, a verdadeira questão, aquela que permanece suspensa sobre nós, não é mais se esses fenômenos existem ou não. A pergunta, aquela que ninguém pode apagar, é apenas uma. E se eles tivessem passado por aqui e nos deixado, um sinal que só agora estamos aprendendo a reconhecer? Se você chegou até aqui, significa que também percebe que por trás dessas pistas há algo que merece ser observado mais a fundo. Nós, neste canal, não queremos dar respostas prontas, queremos continuar seguindo as pistas, coletando indícios, alinhando os fragmentos de enigmas que ninguém decifrou ainda.
Por isso, estamos curiosos para saber a opinião de vocês nos comentários. Contem pra gente o que vocês acham. E se quiserem apoiar o nosso trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Até a próxima história.